Estamos na nossa 10ª edição de revista de imprensa aqui no Holofotes TV. O balanço é feito todas as sextas. As manchetes semanais são as nossas prioridades. Por isso, começamos hoje com a notícia que está a inundar os órgãos de comunicação social cabo-verdianas. A proposta da lei da regionalização que foi cancelada pelo governo porque não houve consenso entre os dois maiores partidos políticos no debate. Professor Silvino Évora, o que falhou? Muito boa tarde. Eu acho que falhou sobretudo a capacidade de negociação de ambos os partidos, de chegar a uma conclusão, mas também falhou a vontade de construir uma solução a nível do reforço e de alguma forma da melhoria da administração pública a nível de Cabo Verde, uma vez que nós tínhamos como proposta de regionalização a possibilidade de dividir o poder. Basicamente, sim. A ideia é essa, é ter novas fontes de exercício do poder que não fossem apenas as que nós temos atualmente, que é o governo, as câmaras municipais, tendo o Presidente da República como árbitro do sistema. Neste caso, estava-se a pensar então num sistema de governo intermédio que fica entre a Câmara Municipal e o Governo Central, e esse governo intermédio tem a função de deslocar o poder do centro, que é a capital, para as diferentes regiões. E é uma boa ideia, professor. Do país. O projeto de regionalização é um projeto, qualquer projeto de regionalização, desde que seja bem pensado, é um projeto bom, porque basicamente o que se pretende com a regionalização é o aprofundamento das políticas de colocar o poder à disposição do povo e o poder perto do povo. Porque uma coisa é uma pessoa estar aqui, ou seja, uma pessoa estar, por exemplo, em Santo Antão, sim, e ter o seu governo aqui na cidade da Praia, o que significa que esse indivíduo, para chegar, por exemplo, à porta do governo e bater na porta, por exemplo, para colocar qualquer preocupação, o indivíduo teria que apanhar barco ou apanhar avião para poder chegar aqui na cidade da Praia, e nem todas as pessoas têm essa possibilidade. Quando nós temos um governo na própria ilha em que a pessoa se encontra, a pessoa vê-se mais representada, porque a qualquer momento pode bater na porta, pode ir inclusive a pé chegar até ao governo. Da mesma forma que nós temos aqui na cidade da Praia, por exemplo, um indivíduo pode vir da cidade de Velha, se não tem dinheiro, pode vir a pé até chegar ao Palácio do Governo para colocar a sua preocupação, se efetivamente é essa a sua perspectiva. Se nós tivéssemos governos regionais, significa que o poder estaria mais próximo das pessoas e teria uma incidência mais direta sobre a vida das pessoas. Exatamente, professor Silvino. Mas em relação ao Brasil, que é um país, digamos, muito mais grande que Cabo Verde é pequeno, tem 5 regiões. Por que é que Cabo Verde quer optar pelas 10 regiões administrativas? É uma boa ideia? Eu penso que o sistema de poder no Brasil não é equiparável ao sistema de poder em Cabo Verde. É importante olhar para o figurino do poder nesses dois países. Por quê? O Brasil é um Estado federado, não é? Nós temos 5 regiões, mas temos uma diversidade de Estados. Okay. E cada Estado tem o seu governo. Tu tens o Estado de São Paulo, tem o seu governo, tu tens Minas Gerais, tem o seu governo, Ceará tem o seu governo, ou seja, tu tens uma pluralidade de governos. Sim. A filosofia que está subjacente à Federação de Estados pressupõe também colocar o poder próximo do povo. Não é? E nós tem que ser mais rápido, porque faltam ainda muitas questões. Não temos... O Brasil, tu tens o governo estadual, tu tens o governo federal e tu tens as prefeituras, que aqui em Cabo Verde correspondem às câmaras municipais. É claro que se nós
olharmos para a divisão do território, ou para a extensão do território entre Brasil e Cabo Verde, podemos dizer claramente que é diferente, porque o Brasil, entre aspas, diria que o Brasil é um continente, enquanto que Cabo Verde é um microcosmo comparando com o Brasil. 500 mil habitantes, 4.033 km². É um microcosmo comparando com o Brasil, que tem para aí acima de 280 milhões de habitantes. No entanto, cada país tem a sua geografia e tem que jogar com a sua geografia. Porque Cabo Verde, embora sendo um microcosmo, mas é um país pequenino, mas compartimentado de uma forma, ou fragmentado de uma forma geográfica em várias ilhas, o que acaba por criar uma dificuldade no relacionamento entre as pessoas e o poder central, quando o poder se centra numa ilha e depois tu tens pessoas espalhadas por diferentes outras ilhas e que estão separadas pelo mar. Com certeza, professor Silvino, o nosso repórter João Cresante fez de um vivo com os estudantes da UNICV, aqui mesmo na universidade, para perceber a questão de regionalização. Algumas questões foram lançadas para o professor responder e também percebe-se que os órgãos da comunicação falam-se da questão da regionalização por alto e ainda é desconhecido por muitas pessoas este termo. Regionalização é o tema central da nossa conversa. Saímos à rua para ver o que as pessoas entendem sobre esse assunto e se há algo a mais que queiram saber. Olá. Olá, Como é que te chamas? Miguel Cardoso. Miguel, para ti o que é a regionalização? Para mim, a regionalização é a simetria das regiões. Há alguma dúvida ou algo a mais que queira saber sobre esse assunto? Há uma dúvida, que é um conceito mais aprofundadamente. Ok, então vamos. Já ouviu falar da regionalização? Sim, já ouvi falar. Para ti, o que é a regionalização? Regionalização tem de ter regionalização, divisão de administração. E que mais ou menos. Ok. Há algo a mais que queira saber sobre esse tema? Isso é muito agressivo, mas para uma direção um tema da atualidade ainda que está bem definir algumas coisas, que pode ficar sempre algum dúvida. Se for para fazer uma pergunta a alguém para lhe tirar essa dúvida, qual pergunta faria? O que eu faria essa regionalização vai resolver todos os problemas que alberga Cabo Verde. Olá. Olá. Já ouviram falar da regionalização? Não. E se tiverem alguma dúvida quanto a esse tema e alguém estivesse disposto a responder, que pergunta fariam? E o que é a regionalização? Qual que é a sua importância? Para que está serve? Olá. Olá, tudo bem? E como te chamas? Alicia. Alicia. E para ti, o que é a regionalização? Eu não sei. E se tivesse oportunidade para fazer uma pergunta a alguém para lhe responder sobre a regionalização, que pergunta seria? O que é a regionalização? Nota-se que apesar da regionalização estar sendo muito debatida nos órgãos de decisão política e nos órgãos de comunicação social, ainda a questão que não quer calar é, efetivamente, o que é a regionalização? João Cresante de Pina, para a Revista de Imprensa Holofotes. Bom, a regionalização, e começando pela primeira questão que se colocou, é uma forma de descentralizar o poder. Tirar o poder de um centro para colocar vários epicentros de exercício do poder. E neste caso, nós acabamos por ter uma divisão da distribuição das forças ativas do poder na sociedade. E é importante, relativamente à segunda questão? É importante na medida em que o poder se coloca mais próximo das pessoas. Tu podes colocar uma outra questão, que é o poder se coloca mais próximo das pessoas, mas nós temos também as câmaras municipais que constituem um poder próximo das pessoas. Por que é que tu precisas de um governo regional? Aí é que está a questão que as pessoas precisam perceber. É que a Câmara Municipal tem as suas atribuições.
A Câmara Municipal, por exemplo, pela lei, não é? A Câmara Municipal, por exemplo, não pode dar bolsas de estudo. Não deve, para o ensino superior. Não deve. O que é que diz o Estatuto dos Municípios? Que a Câmara Municipal deve incentivar o ensino privado ali na sua localidade. A regionalização, embora nós saibamos que existem outras formas das câmaras incentivarem os alunos que estão no ensino superior e encontrarem formas de justificar junto do Tribunal de Contas esse tipo de investimento que faz nas pessoas. Mas isto eu chamei à razão, isso para nós percebermos uma coisa, que a regionalização significa fazer com que o poder central desça às localidades. Significa que tu podes ter um governo que pode, a nível da sua região, atuar no domínio, por exemplo, da educação, do ensino superior, em vários domínios que atualmente são esferas que estão reservadas ao governo central. Por isso, é uma aproximação dos poderes, do poder, sobretudo do exercício do poder público às populações. Exatamente, professor Silvino. Eu acho que a partir de agora já tem uma ideia clara do que é a regionalização e da importância que tem para o país. O presidente dos Assuntos Parlamentares, Fernando Elísio Freire, disse que o PAICV é o principal culpado no processo de cancelação da proposta da lei de regionalização, porque são contra a oportunidades de criação de riquezas, são contra a inclusão social e são contra também ao desenvolvimento e emprego nas ilhas. Professor Silvino, acha que o Elísio Freire falou bem ou ele exagerou nas palavras? O que eu acho é que em Cabo Verde existe, de alguma forma, uma luta pela paternidade. Isso dificulta muito. De que modo? Por exemplo, um partido, neste momento, um partido do arco do poder, ou seja, aqueles partidos que têm, pela maioria ou pela dimensão da sua franja de eleitorado, têm possibilidades de, ou hoje ou amanhã, estar no governo. Esses partidos gostam de ser eles a proporem algo que depois vai ficar na história de Cabo Verde. Não é? É a questão da paternidade. O governo, neste momento, liderado por Ulisses Correia Silva, eleito a partir de uma lista do MPD, apresenta uma proposta de regionalização. E se a proposta passar, e se a proposta avançar, há de ficar registado na história que o MPD é que promoveu a regionalização em Cabo Verde. E isso a oposição atual não gosta. Da mesma forma que se amanhã nós termos o PAICV no poder, o MPD irá ter algumas dificuldades em viabilizar determinadas medidas de políticas estruturantes que acaba por dar o PAICV a paternidade, porque tem sido assim o historial dos partidos do arco do poder em Cabo Verde. O que é que faltou? E o que é que falta a Cabo Verde? Falta um pacto de regime para as questões centrais. Ou seja, os partidos que gravitam no arco do poder devem assumir um compromisso coletivo com a nação, todos eles, mas também um compromisso entre eles, para perceberem que as questões que são vitais e as questões que são centrais da vida do país ultrapassa o combate político-partidário. E quando assim é, assume-se o compromisso coletivo de construir soluções para o país e deixa-se de ficar nisto de procurar puxar a brasa para a minha ou para a tua sardinha. Exatamente, professor Silvino. E António Monteiro, presidente da UCID, disse que o processo de proposta de lei de regionalização esteve muito mal desde o início, mas se aliou à proposta do Partido Movimento para a Democracia. Como pode alguém se aliar a uma coisa que desde o início
esteve muito mal. É uma questão que deveria ser colocada a António Monteiro, mas o professor Silvino, portanto, está aqui, faz a sua análise. Bom, eu não respondo por António Monteiro, mas eu respondo pelas tendências de discurso que eu sinto acontecer no arco da política cabo-verdiana. A UCID é um partido que tem como base eleitoral a Ilha de São Vicente, ou seja, o grosso do eleitorado da UCID é de São Vicente. E São Vicente é a ilha que mais tem reivindicado, neste momento, até agora, a regionalização. Tanto é que existe um grupo ali que é Socols 2017, que tem estado a travar grandes combates em prol da regionalização e não dando tréguas a ninguém. Portanto, a UCID, os dois partidos que apresentaram neste momento uma proposta de regionalização a nível da Assembleia, ou seja, levaram para a Assembleia, é o MPD através do governo, não é? Porque o governo é suportado pelo MPD, o governo apresentou uma proposta, sim, e a bancada do PAICV. A UCID não apresentou nenhuma proposta. O que pode ser agora que a UCID não concorde com partes da proposta apresentada pelo governo ou também alguns dos elementos da proposta do PAICV pode ser também que não seja do agrado da UCID, mas como não é a proposta do PAICV que estava em debate, nós não podemos pronunciar sobre isso. Agora, o que é certo é o seguinte, a UCID não poderia ser contra um projeto de regionalização. Embora, a nível de São Vicente, o desejo é haver uma regionalização ainda mais profunda do que esta que foi proposta pelo governo, porque, de alguma forma, se nós olharmos para a proposta do governo, estamos perante uma proposta de regionalização administrativa, em que o exercício do poder administrativo sai do centro para chegar às regiões. Exatamente. Enquanto que São Vicente, o que tem reivindicado nos últimos tempos é uma regionalização política, que é uma dimensão de regionalização que caminha para a autonomia. Não é? Ou seja, é, de alguma forma, criar regiões autónomas no país. Esta é a proposta de São Vicente, ou seja, que a população de São Vicente ou determinados setores da sociedade de São Vicente têm reclamado até esta parte, e a UCID, não tendo possibilidade de ter uma regionalização política, ou seja, aprofundar para a autonomia, estaria na disponibilidade de conformar com uma regionalização administrativa. Ok, professor Silvino. E agora, por fim, será que Cabo Verde precisa mesmo de regionalização? E se sim, de que maneira é que deve ser feito, professor Silvino? No teu olhar, é claro. Bom, há várias... aqui nós temos ouvido várias posições. Mas qual é a posição do professor Silvino? O que é que o professor Silvino acha que é melhor para Cabo Verde? Bom, o melhor para Cabo Verde é nós termos um exercício do poder suficientemente perto da população que faz com que a população sinta o poder refletido na sua vida. Exatamente, professor Silvino Évora. O presidente de Guiné Equatorial, Teodoro Obiang, visita Cabo Verde. Professor Silvino, é uma visita de Estado, mas o que pode significar para Cabo Verde? Bom, o Teodoro Obiang, presidente da Guiné Equatorial, tem estado numa estratégia de legitimação do seu poder na esfera internacional, porque tem de ser mais rápido. É dos poderes instalados há bastante tempo a nível do continente africano, ou seja, dos governos que têm levado mais tempo. E uma das questões com que tem confrontado tem a ver sobretudo com a sua legitimidade na esfera internacional. Eu não creio que, porventura, aquilo que fez com que Obiang
e procurou uma integração na comunidade dos países de língua portuguesa, na CPLP, tenha sido a capacidade de realizar negócios dentro desta comunidade ou capacidade de desenvolvimento cultural e linguístico. Porque, se nós repararmos até agora, a Guiné Equatorial ainda não deu grandes passos a nível da implementação da língua portuguesa. Nós sabemos que a Guiné Equatorial é o único país da CPLP de língua hispânica, não é lusófona, não é? E neste momento foi acolhido pela comunidade por algumas questões históricas e neste momento há uma questão que é central da Guiné, Tem de ser mais que tem a rápido. ver sobretudo com a pena de morte, que é uma das medidas de políticas que não é permitida dentro do espaço da CPLP, porque a CPLP é um espaço de promoção de direitos humanos. Ele neste prometeu caso, e ainda não conseguiu. É isso? neste caso, o Obiang tem frequentemente avançado com propostas de que irá eliminar a lei de pena de morte no seu país, mas até ainda não conseguiu. Portanto, aceitou-se o Obiang dentro do espaço lusófono, mas ainda a própria CPLP tem dificuldades em saber o que fazer com o Obiang. Exatamente, professor Silvino. Vamos a um curtíssimo intervalo e dentro de instantes estaremos a continuar a falar sobre as notícias internacionais. Quanto tempo, senhor? Já só tudo limé, só tudo não holofote está a fazer trabalho, nós só comemora nossa 10ª edição, vem conosco. Notre Dame, incêndio consumiu 2/3 da catedral que vai ser reconstruída. Macron anunciou obras de reconstrução, mas a boa notícia é que o grande órgão da central foi salvo, embora necessite de restauro. Professor Silvino, alguns jornais falaram de atraso dos bombeiros, mas não há margem de um atentado, tudo aparenta ser acidental. O que pode a França estar a percorrer em relação a este acontecimento? Bom, aquilo que se passou em França é algo que, de alguma forma, vai sacudir um bocadinho os países europeus pela necessidade de ter muita cautela em preservar os monumentos históricos e os centros culturais de grande relevância. Porque, repare uma coisa, às vezes as pessoas não têm noção do que é que está em jogo. Quando nós temos edifícios que congregam história, como a Catedral de Notre Dame, em França, nós não temos apenas um património francês. É algo que representa um determinado estágio de evolução da humanidade. E isso é preciso perceber. Nós estamos a falar da iniciação, porque a França, neste caso, a nível da Europa, teve um papel muito importante, da iniciação de um período importante na história estético, cultural, filosófico, político a nível mundial, que é o movimento gótico, que foi um movimento extremamente importante e deixa marcas indeléveis em tudo que é arquitetura a nível do continente europeu. Marca uma fase muitíssimo importante. Falta 30 segundos. Da evolução cultural do mundo ocidental. E isto não é só de França, isto é do mundo inteiro. Portanto, eu acho que é algo que efetivamente mexe com todos, porque nós não podemos estar a celebrar, por exemplo, como eu vi algumas pessoas a fazerem no Facebook, a celebrar a destruição de um património construído no século XIII, na Idade Média. Isto é da humanidade, não é de França, não é de Macron, não é dos franceses em particular, é de todo o ser humano que habita a Terra, para perceber
as etapas da evolução cultural estética dos movimentos culturais estéticos que aconteceram a nível mundial. Com certeza, professor Silvino. Pensámos que as situações em Moçambique já estavam a tomar linha de resolução, mas o número de mortos, segundo a cólera, por causa da cólera, continuaram a aumentar. O professor Silvino já aumentou para 8. Que medidas devem ser tomadas, professor? Bom, eu acho que qualquer país que passa por aquilo que Moçambique passou deve estar preparado para surtos de doenças que agem nas oportunidades, como a cólera faz. Como nós já tínhamos dito aqui há umas semanas atrás, quando abordamos a questão de Moçambique. Exatamente. Nós temos um país que foi completamente, ou seja, uma parte do país que foi arrastado pela força das águas, das cheias, dos ventos, pessoas que foram mortas, muitas delas sem que as pessoas lhe tenham posto os olhos em cima, animais que foram mortos também, que foram levados, que foram arrastados. Com tudo aquilo, acaba-se por criar, num país de clima tropical, acaba por criar uma situação que é muito propício para o desenvolvimento de certas doenças, e a cólera é uma delas. Portanto, quando temos esse tipo de situações, o problema não é só os danos que o furacão causa, mas também é aquilo que vem no pós-furacão. Com certeza, professor Silvino. Vamos aos acontecimentos que saltaram à vista. Professor Silvino, o que saltou à vista? Bom, saltou-me à vista também um tema que nós devemos encará-lo no quadro das notícias de continuidade, uma vez que nós já tínhamos abordado esse tema em outras edições. Mesmo quando o avião caiu? Que é a queda do avião Boeing 737 MAX 8 da Ethiopian Airlines. O que aconteceu é que saiu um relatório, não é? Que era esperado. Tente ser mais rápido, professor Silvino. E o relatório vem-nos dizer o quê? O relatório vem tirar qualquer responsabilidade sobre os pilotos que estavam na companhia. Isso acaba por trazer o quê? Mais responsabilidade à própria Boeing. Com certeza. Se efetivamente não houve falha humana, então houve falha a nível tecnológico ou a nível da gestão tecnológica. Este primeiro relatório o que faz é tirar a responsabilidade sobre a companhia aérea e sobre os seus pilotos e depois passar à Boeing a fatia da responsabilidade. E agora é esperar a ver os próximos relatórios o que é que vão dizer. Mas há até informações de que a Boeing já fez uma correção, porque aquele modelo foi parado praticamente em todo o mundo. E há informações de que a Boeing já fez correção a nível dos softwares de gestão e de controle da aeronave no espaço, de forma a ver se aquelas informações estão transferidas para todos os aparelhos daquele modelo e fazer com que eles voltem ao ar novamente. Exatamente. Esta é uma informação que a mim também saltou à vista, professor Silvino. Então, um livro para esta semana. Bom, eu trouxe um livro que é muito importante na trajetória do cabo-verdiano, não é? O livro de Baltazar Lopes, Chiquinho. Para nós, não é, que estudamos já uns bons anos atrás no liceu, também na altura, no ciclo preparatório, tivemos que ler vários livros, entre os quais Contra Mar e Vento de Teixeira de Sousa. Mais tarde viemos ler Chiquinho e outros livros mais, não é? É uma edição nova, uma edição que promovida recentemente aqui em Cabo Verde e é uma forma das pessoas voltarem a recordar a história de Nha Rosa Calita. Muito obrigado, professor Silvino. Uma música ou um poema? Neste momento, nós, tendo em conta que nas outras edições nós já trouxemos várias músicas, eu propunha um poema e como trago um livro clássico,
não é? De um autor clássico De cabo-verdiano. preferência que seja um poema clássico. Eu trago um poema também clássico da literatura em língua portuguesa, que é Luís Vaz de Camões, Amor, o fogo que arde sem se ver. Ferida que dói e não se sente. Obrigado, professor Silvino. É tudo por hoje. Obrigado também você que está a assistir este vídeo. Um abraço e voltamos a ver na próxima semana. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É solitário andar por entre a gente. É um não contentar-se de contente. É cuidar que se ganha em se perder. É um sentir-se preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode o seu favor nos mortais corações conformidade, sendo assim tão contrário o mesmo amor?